Olá, seja bem-vindo ao nosso curso de Projeto de Redes de Computadores. Na aula de hoje vamos tratar sobre parâmetros de desempenho. Como objetivos, o aluno deverá conhecer, no final da aula, quais são os parâmetros de desempenho da rede e algumas referências de valores. A bibliografia utilizada nesta aula foi Redes de Computadores, do professor Luiz Fernando Gomes Soares, e a apostila de Metodologia de Projeto de Redes, professor Jacques, disponível no site www.projetoderedes.com.br. Neste curso estamos usando a metodologia top-down para projetos de redes. Este assunto poderá ser utilizado em qualquer uma das 4 etapas amostradas abaixo. Os parâmetros de desempenho começam a ser necessários quando começamos a falar das análises e das restrições técnicas, da caracterização do tráfego da rede existente e de parâmetros para o tráfego que vamos precisar. Para fazer a avaliação do desempenho da rede, precisamos determinar como avaliar o desempenho da rede, seja uma rede existente, quer dizer, atual, ou uma proposta de projeto. Entretanto, podem existir metas definidas de desempenho. É necessário, então, termos uma forma de parametrizar, medir esse desempenho. O desempenho está sempre ligado diretamente a uma análise matemática, a um acompanhamento. Para muitos, a meta de desempenho, na visão do usuário, tem que funcionar sem reclamações dos usuários. Nesse caso, faça suposições de parâmetros de desempenho. Na realidade, precisamos tratar isso de uma maneira mais matemática, que nos permita fazer uma melhor avaliação. Então vamos definir alguns parâmetros de avaliação. O primeiro vai ser disponibilidade. Vamos definir. É o percentual de tempo que a rede está pronta para uso. Ele está envolvendo 2 conceitos, MTBF e MTTR. O MTBF é uma medida de média de período entre falhas, e o MTTR é o tempo de recuperação da rede. Outro parâmetro é a capacidade, na verdade é a largura da banda. Define a capacidade de transporte de dados em um circuito ou uma rede, e é medida em BPS, normalmente. O parâmetro utilização é definido como percentual da capacidade total disponível em uso. A utilização ótima é a máxima utilização média antes da rede ser considerada saturada. Vazão é a quantidade de dados isentos de erros, ou seja, dados úteis, transferidos com sucesso entre 2 nós por unidade de tempo. Carga oferecida: a soma de todos os dados que todos os nós da rede estão prontos para enviar em um determinado momento. Parâmetro de precisão é a proporção de tráfego útil transmitido corretamente em relação ao tráfego total. Eficiência fica definido como a medida do esforço necessário para produzir uma certa quantidade de evasão de dados. Outro parâmetro seria o retardo, também chamado de latência, delay, e é o intervalo de tempo entre o momento em que uma estrutura está pronta para ser transmitida a partir de um nó e o momento da entrega da estrutura em outro lugar da rede. Conceito de variância de retardo, também chamado de jitter, é a variação da quantidade do tempo médio de retardo. Tempo de resposta: o intervalo de tempo entre a solicitação de algum serviço de rede e a resposta ao pedido.
Então vamos aprofundar a nossa análise sobre esses indicadores. Primeiro, disponibilidade. É o percentual de tempo durante o qual uma rede está disponível para os usuários. É expressa em percentual de tempo de atividade por ano, mês, semana, dia, hora, minuto, depende. Tem alguns termos que são muito relacionados, mas nós não podemos confundir com disponibilidade. Então, redundância é a adição de dispositivos ou caminhos duplicados para evitar tempo de inatividade. Confiabilidade é o termo amplo ligado à precisão, considerando taxas de erros, a estabilidade de sistemas e o período de tempo entre falhas. Capacidade de recuperação é a facilidade e intervalo de tempo no qual uma rede se recupera de algum problema. Normalmente, o usuário não sabe nos definir essa disponibilidade. Por isso, no projeto, o projetista deve procurar ao máximo extrair do cliente qual é a disponibilidade da rede pretendida. A disponibilidade é uma medida indireta em que nós vamos apoiar-nos em dois conceitos que nos fornecem medidas diretas. O MTBF, que é média de tempos between falhas, e o MTTR, é a média de tempo to repair, ou seja, média de tempos para recuperar. Então, fornecem períodos explícitos de tempo. O MTBF, quer dizer, Mean Time Between Files, é o tempo médio entre duas falhas consecutivas. Às vezes, nós podemos ter outras informações, né? Esse conceito pode ser também referenciado como MTBSO, Mean Time Between Service Outage. O MTTR, que é Mean Time to Repair, é o tempo médio para reparação dos defeitos. De forma semelhante, também pode aparecer como MTTSR, Median Time to Service Repair. Então, ele tem uma regra geral que está mostrada aí na transparência. Essa regra é uma maneira de nós criarmos a medida indireta da disponibilidade a partir de medidas diretas, segundo a fórmula que está aí. Por exemplo, uma rede está disponível 99,70% dos dias da semana, do tempo total de uma semana. O que significa isso? Significa que eu tenho um tempo de inatividade de aproximadamente 30 minutos por semana, mas requer maiores explicações. Por exemplo, os 30 minutos ocorrem no meio de um dia de expediente ou nas noites de sábado, quando eu posso fazer manutenção programada ou até backups. Os 30 minutos ocorrem de forma ininterrupta ou são diluídos por horas durante a semana. O mesmo percentual é equivalente a uma inatividade de 10,8 segundos a cada hora. Para muitos aplicativos eu até posso fazer isso e outros não, né? Tem aplicativos que são críticos. Os aplicativos de emissão crítica normalmente requerem pouco ou nenhum tempo de inatividade. Como a inatividade normalmente pode me trazer prejuízos financeiros, é possível quantificar e documentar os prejuízos que a empresa teria por inatividade em um certo aplicativo. Isto é importante porque serve para justificar também todo o investimento a ser feito em uma rede. Então é importante nós mantermos estatísticas do MTBF e do MTTR da rede. Na transparência, nós estamos mostrando um formulário que seria para a gente calcular por mês ou num período de tempo o MTBR e o MTTF, o MTBF e o MTTR. Então está ali.
né? A gente pode ir diariamente registrando isso e no final do período fazer um formulário em que eu digo qual a falha entre a empresa como um todo e a falha até por pequenos segmentos de rede, né? Então a gente tem aí uma proposta. Essa é uma proposta, claro que isso não é oficial, mas vocês podem melhorar, mas é importante manter essa estatística. Outro parâmetro importante é a capacidade da minha rede, ou seja, a largura de banda. A largura de banda define a taxa de transferência de bits, né? Existe o teorema de Nyquist que diz que um canal com W Hz produz 2 W bps, né? Então eu tenho como relacionar a banda de frequência com a taxa de frequência. Temos que tomar cuidado porque a taxa de frequência, a capacidade, nós podemos colocar isso com dois parâmetros, um nominal e um efetivo. Então aqui eu tenho o parâmetro nominal, mas o efetivo, o real, é limitado por algumas características dos equipamentos. Então, depois nós vamos tornar a falar nisso quando falarmos de utilização. Mas uma rede Ethernet, por exemplo, nós temos estudos que quando nós temos mais de 2 computadores ligados em rede, a taxa útil não pode passar de 37%. Então, se você tem 100 megabits, ou na realidade você deve ir até 37 megabits devido aos problemas da tecnologia e do problema das colisões. Depois disso, você entra no que a gente chama área de saturação. Isso ocorre também para o FDDI, token rings e até para outros equipamentos. Nós não devemos ultrapassar 70% dos valores, os valores reais não devem passar de 70% dos valores nominais que as WANs te oferecem, devido às saturações de equipamentos, né? Das saturações por desempenho dos equipamentos. Para verificarmos a utilização da rede, devemos criar o que a gente chama de linha base, ou seja, definir pontos que eu vou fazer medidas e acompanhar essas medidas. Então, eu vou medir segmentos interessantes, tipo backbones, acesso a servidores, linhas de acesso remoto ou uma linha específica que seja necessário devido até a algum desempenho diferenciado. Aí nós vamos verificar a granularidade da medição, ou seja, os intervalos de tempo para realizar a medida. Ele não pode ser muito pequeno, porque eu só vou ficar medindo. Também não pode ser muito grande, senão eu não vou ter nenhuma análise. Então, eu tenho que ter isso para poder solucionar problemas, tipo sobrecarga de difusão, extensões retransmitindo com muita frequência. O ideal é que esse intervalo seja alguns minutos ou poucos minutos, né? Para analisar o desempenho, eu já coloco a linha base. Na linha base, eu posso definir um intervalo entre, normalmente, 1 a 5 minutos, né? Podendo ser, quando a coisa é de longo prazo e a gente quer monitorar mais, nós podemos fazer essas medidas a cada 10 minutos. Podemos acompanhar a utilização da largura da banda por protocolo. Então, eu vou documentar as utilizações relativas e absolutas de cada protocolo importante que circule na rede. A utilização relativa vamos definir como a banda usada pelo protocolo em comparação com o total da banda em uso em determinado instante. E a utilização absoluta podemos definir como a banda utilizada pelo protocolo em comparação com a capacidade total do segmento. Podemos colocar, para fazer isso, em um determinado ponto, podemos colocar
um software que vá fazendo essas medidas. Aliás, muitos roteadores e muitos equipamentos já têm no seu software embutido meios de darem essas estatísticas, né, no seu software de funcionamento. Então vejam, eu estou botando qual é o protocolo, a utilização relativa, a utilização absoluta e a taxa de difusão de multicast. Isso aqui é importante para a gente dimensionar a capacidade real da rede. Para verificarmos a utilização, eu devo medir a largura da banda em uso em um determinado intervalo de tempo. Eu tenho várias ferramentas de monitoramento que podem medir em intervalos definidos, normalmente de 1 a 5 minutos, né? O ideal é nós medirmos isso em dois dias de típicos de utilização, ou também medir em um dia que a gente sabe que tem um movimento atípico. O desenho está mostrando aí que as utilizações, né, na linha horizontal, indo até 7. Isso quer dizer que eu estou limitando a minha utilização até 70%, né? Então, para quê? Para evitar a saturação da rede. E aqui no eixo vertical, eu coloquei o horário que foram feitas as medidas, né? A utilização reflete o percentual da capacidade da rede utilizada em um dado instante, durante um determinado tempo de observação, que pode ser de 1 a 5 minutos. Por exemplo, o tráfego de um segmento Ethernet de 10 megabits por segundo é de 30%. Isso representa uma carga de 3 megabits por segundo. Temos um outro conceito que é o de utilização ótima da rede. Então vamos definir. A utilização ótima estabelece e deve ser uma meta de projeto a partir do qual a rede é considerada saturada. Estudos conduzidos pelo IEE, comparando as tecnologias que trabalham com o protocolo CMS-MA-CD com a de passagens de símbolos tokens, ambas a taxa de 10 megabits por segundo, trazem os resultados para o percentual da utilização ótima. Para um segmento CSMA-CD compartilhado, ou seja, com a internet não comutada, esse rendimento é de 37%, a utilização ótima é de 37%. Para as tecnologias de passagem de símbolos, token rings ou FDDI, a utilização ótima é de 70%. No caso dos meios compartilhados, acima de 37%, as colisões passam a ser significativas. Isso não se aplica no caso de o segmento ser compartilhado por apenas 2 estações. Nesse caso, a utilização ótima é próximo do 100%. No caso da passagem de símbolos, os 70% estariam associados a uma folga da rede para os momentos de pico de tráfego. É óbvio que, se necessário, deve-se fazer uma análise mais detalhada dos picos de tráfego para evitar problemas. Outro parâmetro é a vazão. A vazão é definida como a quantidade de dados isentos de erro transmitidos por unidade de tempo. Teoricamente, a vazão deve aumentar à medida que a carga oferecida à rede cresce, até o máximo da capacidade de especificação da rede. Na prática, a vazão da rede, dependendo dos métodos de acesso ao meio, da carga atual e da taxa de erros, ela é dependente, né? Para um dispositivo de interligação de redes, um roteador, por exemplo, a vazão é a taxa máxima no qual o dispositivo encaminha pacotes sem perder nenhum deles. Nós sabemos que o roteador perde pacotes.
A vazão é dada em pacotes por segundo, PPS, ou células por segundo, CPS. Na transparência, estamos mostrando aí um gráfico em que mostra 100% da capacidade da vazão e 100% da carga oferecida. O ideal, vocês percebem que é uma curva reta. Mas, à medida que você vai se aproximando do limite da capacidade máxima, a taxa real vai caindo exatamente devido à saturação dos equipamentos, né? Então, nós vamos perdendo desempenho. Tamanhos de fila, retardos, etc. A vazão é obtida dividindo-se a largura da banda pelo tamanho do pacote. Isto incluindo cabeçalhos, preâmbulos e intervalo entre as estruturas. Então, a tabelinha que eu estou mostrando aí está mostrando o PPS máximo, quer dizer, o número de pacotes por segundo, numa rede Ethernet de 100 megabits, quando eu tenho uma estrutura de 64 bytes, uma estrutura de 128 bytes, 256 bytes. Então, observa que, à medida que você vai crescendo o tamanho do pacote, né, você vai diminuindo o número de PPS, quer dizer, a nossa vazão diminui. A vazão, então, é dependente do tamanho do pacote. Por exemplo, em uma rede Ethernet, a vazão medida em PPS, pacotes por segundo, eu tenho um tamanho de frame, 1518 bytes, octetos. Se eu olhar ali na minha tabelinha, eu vou ver que eu tenho 812 PPS, isso no máximo, nessa rede de 10 megabits por segundo. Por exemplo, se eu tenho um equipamento switch da Cisco, modelo Catalyst, com 30 portas, qual é o máximo de vazão que eu tenho? No switch desse aí eu teria, então, 812 pacotes vezes as 30 portas. Então, a capacidade do meu equipamento para a rede de 10 megabits, né? Não podemos esquecer isso, é de 24.360 pacotes. Podemos medir a vazão fazendo testes de vazão. Para isso eu preciso de um dispositivo que gere tráfego nos vários tamanhos, o dispositivo que está em teste, que eu vou medir a vazão desse dispositivo, e um medidor de tráfego. Então, considerando-se um fluxo Ethernet, o gerador envia pacotes variando o tamanho de 64 até 1518 octetos. No início, envia-se pacotes a uma taxa igual à metade daquela que, teoricamente, seria possível em condições de teste. Se ocorrerem perdas, eu tenho que diminuir essa taxa. Se não ocorrerem perdas, eu aumento a taxa. O processo é repetitivo, eu posso ir fazendo isso até encontrar o valor de PPS no qual não ocorram perdas. Eu tenho que tomar cuidado para ler os resultados. Valores para estruturas pequenas são muito maiores que para estruturas grandes. Outro parâmetro é o good put, é a vazão da camada de aplicativo. Ou seja, eu vou medir a quantidade, quando não tenho erros, dos dados transmitidos da camada de aplicativo por unidade de tempo. Um aumento na vazão da rede não é necessariamente acompanhado de um aumento no good put. Isso devido às condições de software, né? Eliminando-se, por exemplo, funções de compactação, mais dados são transmitidos por unidade de tempo. Porém, o usuário notará que o desempenho é pior, né? Isso acontece com alguns modems que já trabalham com compactação embutida. Vários fatores limitam a vazão da camada do aplicativo, além das próprias taxas de PPS desses dispositivos.
eu tenho taxas de erro, funções de protocolo, reconhecimentos de padrões, valores, né? As próprias desempenho das estações de trabalho, os discos, os sistemas operacionais, os buffers de leitura, a capacidade da estação. O parâmetro de precisão relaciona os números de bits errados ou esse tipo de perda. Os dados no destino devem ser iguais aos dados na origem, mas tem várias causas que podem criar algum erro, algum bit errado, como descasamento de impedância, conectores e condutores de má qualidade, algum dispositivo defeituoso, ruídos no cabeamento, né, por fatores externos como eletromagnetismo, ligação de motores, né? Então, os valores típicos nos links de WANs, eu tenho uma taxa de erro, que é o bit error rate. Muita gente o BER, né? Então, nos links analógicos de cobre, normalmente a gente já tem um bit errado para cada 100.000 bits. Nos links digitais de cobre, eu tenho um bit errado para cada 1.000.000 de bits transmitidos. E nos de fibra ótica, eu tenho um bit errado para cada 10 bilhões de bits transmitidos. Na análise da precisão, nós comparamos o número de bits danificados com o total de bits. Devemos lembrar que a rede de pacotes deve se medir os erros nos pacotes. Também medir os pacotes eliminados em filas de roteadores, etc. O parâmetro de precisão define o tráfego útil na rede. Nós podemos ter defeitos por vários motivos, já foi dito aqui, né? O fato é que quando eu tenho um erro, eu preciso retransmitir o frame, dando um efeito negativo na vazão dos componentes desta rede. Em redes locais, normalmente vai se fazendo a medição por frame e não por bits. Existem softwares próprios que permitem medir o indicador em frames. Em redes locais, um bom indicativo é não perder mais de um frame para cada 10 milhões de bytes transmitidos. No padrão Ethernet, as estruturas defeituosas resultam de colisões. Nós temos 3 tipos de colisões. Colisões no preâmbulo dos 8 octetos. São a maioria e não são registradas por ferramentas de diagnóstico. Colisões após o preâmbulo, ou seja, depois dos 8 primeiros octetos, mas em algum lugar nos primeiros 64 octetos. É uma colisão válida. A meta é termos menos de 0,1% das estruturas afetadas por esse tipo de colisão. E por último, a colisão além dos 64 octetos. É dito colisão tardia, nunca deve ser registrada. Significa que o segmento de Ethernet o segmento de Ethernet está muito grande, precisa ser diminuído. A eficiência mede o quanto uma porção é efetiva em comparação com o custo em esforço, energia, tempo, dinheiro. A Ethernet compartilhada é ineficiente, pois as taxas de colisão são altas. A quantidade de esforço para evitar para a estrutura tornar-se considerável é grande. Cabeçalhos grandes são as causas mais óbvias da ineficiência. Então, como já dissemos, né, a Ethernet compartilhada é ineficiente, pois traz taxas de colisões altas. Eu tenho que ter uma grande quantidade de esforço para tornar a estrutura disponível. Uma das causas da ineficiência são os cabeçalhos grandes, né?
eles causam coisas bastante ineficiência, porque eu transmito pouco dado útil. Então, uma meta típica é maximizar o tamanho das estruturas, pois a quantidade de dados úteis será maior. Então nós temos aqui, por exemplo, eu tenho estruturas grandes, né, que eu tenho um overhead de cabeçalho pequeno, eu tenho menos tempo entre os pacotes, como vocês estão vendo aí na figura, tá? Porém, estruturas grandes são mais sujeitas a erro, BIR, né? E também monopolizam o meio de transmissão. Então, para determinar se as metas do cliente são realistas, eu posso fazer um estudo da análise de eficiência. Então, eu devo utilizar um analisador de protocolos para examinar o tamanho dos frames na rede atual. Isso quando a rede já existe. A meta é maximizar o número de octetos de dados em comparação com os de trabalho, né, cabeçalho e destino na comunicação. E alterar o tamanho dos buffers de pacotes transmitidos e recebidos, ou seja, otimizar as janelas de transmissão e recepção. Vejam o gráfico ao lado, está botando o percentual por tamanho de octeto, né? Transmitido em um determinado intervalo de tempo, né? Normalmente 5 a 10 minutos. Nós podemos, depende de como definimos na nossa linha base. Então, uma rede típica Ethernet, que trabalha com o protocolo 802.3, a utilização média não deve ultrapassar 37%, conforme já dito, que aí começa o início da saturação, né? Isso quando nós temos duas ou mais máquinas. Uma rede Talker Ring, FDDI ou Wi-Fi, segmento de rede WAN, não deve passar de 70% quando começa o início da saturação. Essas informações devem ser levadas em consideração quando a gente está fazendo o cálculo. Então, capacidade real, carga de usuários, 10 megabytes. Número de máquinas no hub, 5, ou seja, eu vou trabalhar com um barramento, né? O hub é um barramento. Capacidade nominal por máquina, 10 megabits, é igual a 30% de X, portanto, na verdade, eu preciso de 27,02 kilobytes por máquina. Capacidade do barramento, eu multiplico por 5, 135 kilobytes por segundo. Então, a especificação do canal será 135K vezes 8 bits por segundo, ou seja, 1080 kbs por segundo, que a gente pode dizer que é 1 megabyte por segundo. Isso para uma rede que está com a banda de 500 kHz. Outro parâmetro importante é a taxa de retardo, também chamada de delay, né? O delay da rede, etc. A taxa de retardo ocorre por vários motivos. É devido ao meio, à influência dos roteadores, o processamento na máquina que vai fazer a transmissão, o processamento na máquina que vai fazer o receptor, né? E principalmente no processamento nos roteadores. Então, a gente chama de retardo o tempo necessário para o sinal ser colocado da fonte até um outro ponto na rede que ele está sendo recepcionado, né? Eu posso verificar esses tempos usando medindo o tempo de ida e volta de um pacote, que pode ser gerado pelo próprio roteador ou por alguns servidores, se vocês quiserem. É o RTT, Round Trip Time, muita gente chama de ping, né? Então, eu posso medir o tempo de resposta das principais aplicações e serviços da rede, consulta ao DNS, solicitação de endereço IP, etc. Também o tempo de resposta de cada roteador dentro da minha rede, tá? Então está aí uma tabelinha que nos ajuda nisso. O retardo nos roteadores normalmente é pelo enfileiramento nas filas. Também depende um pouco do algoritmo que está sendo usado no roteador, tá?
mas esse retardo ele aumenta exponencialmente à medida que a gente vai crescendo a utilização. Então nós podemos, por exemplo, medir profundidade de fila é igual a utilização dividido por 1 menos a utilização, né? Então a gente tem à medida que vai se aumentando isso, nós vamos tendo um tempo de resposta maior. Então vamos ver, um switch com 5 usuários conectados, cada um enviando 10 pacotes por segundo, sendo cada pacote de 1024 bits e o canal é de 56 kilobits. Então qual é a carga que eu tenho nesse canal? 5 usuários vezes 10 pacotes vezes 1024. Então eu tenho 51.200 bits por segundo. Se nós calcularmos essa utilização, vai dar 51.200 dividido pelo canal inteiro, que é 56.000. Isso vai dar uma utilização de 91,4%. O número médio de frames aqui seria 0,914 sobre 1 menos 0,94, né? 0,914, que dá 10,6 frames. Então, eu tenho que aumentar essa banda, eu posso diminuir esse retardo. Como nós vimos, o retardo é o atraso sofrido por uma estrutura para entregá-la de um ponto a outro ponto na rede. Normalmente, se o retardo é constante, isso não nos dará, na maioria das vezes, nenhum problema, a não ser quando o tempo de resposta é muito crítico, né? Agora, o pior é o que a gente chama de variação do retardo, que é um conceito de jitter, que é o nosso próximo parâmetro. E quando a variação do retardo não é constante, uma hora você tem um retardo, outra hora outro retardo. Aplicativos interativos demandam de um retardo mínimo e constante. Por exemplo, voz, vídeo, né? Telnet, coisas que podem mexer com o retardo, né? Eu tenho velocidade finita dos meios de transmissão. Satélite, por exemplo, eu tenho um tempo de transmissão de 270 milissegundos. Cabo terrestre, 1 milissegundo a cada 200 quilômetros, né? O tempo para colocar os dados no meio, ligados à velocidade da linha e ao volume de dados, né? E ao dispositivo inicial de transmissão, lógico. O tempo da comutação de pacotes, ou seja, a latência em pontes, um switch. O switch normalmente consome de 10 a 50 milissegundos. E roteadores, que é um pouco maior, e depende exatamente do algoritmo e da forma como ele está fazendo o roteamento. O tempo perdido nas filas dos roteadores, que depende do tráfego, que cresce exponencialmente em função da utilização. O jitter também quando a gente tem um protocolo CSMA-CD, pode acontecer devido ao problema das colisões. Eu tenho que ter um quadro com tamanho mínimo para funcionar direito, um número máximo de máquinas, um tamanho máximo de barramento. Todas essas coisas são parâmetros de projeto. Temos ainda como minimizar a variação no retardo, né? Eu posso ter um jitter, dependendo da minha aplicação, de 1 a 2% da variação do delay, caso eu esteja transmitindo multimídia. Por exemplo, se um retardo admissível é de 40 milissegundos, ele pode variar no máximo de 400 a 800 microsegundos. Tecnologias como a ATM, que trabalha com células de 53 octetos, possuem parâmetros para especificar o delay e o jitter desejados, né? Então, vai depender também da minha tecnologia. Então, para tratar o retardo e a variação do retardo, se a rede já existia, claro, a maneira mais comum e prática é medir o delay e o jitter.
Isso eu posso fazer documentando a viagem de ida e volta, o round trip time, enviando solicitações ping entre os equipamentos que estão disponíveis, né? Eu vou procurar documentar os principais nós da rede, roteadores, servidores, mainframes, etc. O usuário final não está preocupado com esses conceitos, delay, jitter, vazão, bear ou capacidade. Eles querem apenas que a quantidade de tempo que eles precisam para receber a resposta de um sistema seja necessário e frustram-se quando o tempo é longo. Os tempos de resposta devem ser mantidos dentro de 100 milissegundos ou abaixo, né? E normalmente nós já podemos colocar isso como uma especificação inicial do projeto, em caso de projetos, para dimensionar equipamentos. No caso de aplicativos de massa, por exemplo, transferência de longos arquivos, páginas web gráficas, admite-se um tempo de carga próximo a 10 ou 20 segundos. Hoje eu considero que 20 segundos é um absurdo. Normalmente a gente coloca isso como parâmetro do projeto. Então, eu posso realizar testes do ponto de vista do usuário, ou seja, o tempo de inicialização da estação, o download de um arquivo, a carga de uma página web, o tempo de resposta de serviços básicos da rede, como acessar o DHCP, o servidor de DSNames, etc. Para finalizar, nós podemos fazer algumas verificações dos parâmetros do nosso projeto, ou até de uma rede que está existindo, se ela está funcionando bem. Então está aqui, o segmento de Ethernet compartilhado é menor que 30% de utilização na média nos períodos de 10 minutos. O segmento Token Range compartilhado chega a 70% de utilização na média num período de 10 minutos. A mesma coisa para o segmento FDDI, se existir, né? O link de WAN está ficando saturado, ou seja, se ele está com 70% de utilização no período de 10 minutos, você já pode considerar saturado. Cada segmento tem um erro de CRC por milhão de octetos de dados? Se tem, é porque nós estamos com algum problema na minha instalação. O segmento de Ethernet está perdendo menos de 0,1% dos frames. O tráfego do broadcast é menor que 20% do tráfego total em cada segmento de rede? Sempre que possível, os tamanhos das estruturas foram otimizados para se tornarem tão grandes quanto possível para a camada de enlace de dados em uso. Nenhum roteador está superutilizado. A utilização da CPU em 5 minutos tem que estar abaixo de 75%. Na média, os roteadores não estão perdendo mais de 1% dos pacotes. O tempo de resposta entre cliente e servidor é menor que 100 milissegundos? Então, esse conjunto todo de verificações e de indicadores eu posso colocar como os requisitos técnicos, né, que eu tenho para a minha rede. Então eu posso até fazer isso por aplicativo, se eu tiver que trabalhar por aplicativo e consolidar isso a nível de rede. Então essa tabelinha aí mostra, por exemplo, se o aplicativo é novo, o custo de inatividade, qual é o MTBF, MTTR, qual é a meta de vazão que eu preciso para esse aplicativo, se o retardo tem que ser menor que o jitter, etc. Eu poderia botar outros indicadores se fosse necessário, mas isso deve ser estabelecido no início do projeto, e no caso de um projeto existente, de uma rede já existente, nós vamos ter se esses valores são compatíveis. E assim chegamos ao final desta aula. Se você gostou, recomende para os seus alunos e para os seus amigos. Baixe o material, faça a lista de exercícios e até a próxima aula.